Olá, quinto ano. Estamos então dando continuidade ao assunto sobre as leis e nós vimos no capítulo anterior algumas leis desde o tempo dos povos passados e como que as leis têm falado para nós no caminho que a gente deve andar, as coisas que nós devemos fazer, quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. Nessa aula de história, então, nós vamos ver as leis do mundo contemporâneo, tá? Então, na nossa atualidade, nós vamos ver então como é que a nossa lei foi criada através de influências que aconteceu no passado. Vamos ver então? Dando continuidade então ao tema sobre leis, nós vamos ver então na página 70 que nós vamos falar sobre as leis do mundo contemporâneo. Vamos fazer a leitura então. As sociedades sempre foram regidas por normas e leis em que certos aspectos e com o tempo sofreram mudanças de acordo com a cultura e os acontecimentos de cada povo e lugar. Então, dependendo de cada acontecimento, foi então feito mudanças. As leis do Brasil e também de outros países também foram influenciados por essas leis ou por esses acontecimentos históricos que aconteceram em outras regiões. O exemplo foi dois fatos históricos. Um foi a independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776, e o outro fato histórico foi a Revolução Francesa de 1789. Veja como que isso aconteceu então. Após uma guerra de 8 anos, os Estados Unidos da América se tornaram independentes da Inglaterra. Eles eram então dependentes, eles eram mandados, digamos assim, pela Inglaterra. E eles então, após essa guerra de 8 anos, eles então passaram a ser república. O que é um sistema de república? É uma forma de governo em que o povo escolhe os governantes, visando o interesse dos cidadãos e o bem-estar público e coletivo. Então, quer dizer que na república, quem coloca os governantes ou quem elege os governantes é o próprio povo, tá bom? Antes, o país, os Estados Unidos, ainda estava dividido em colônia, mas agora, depois dessa guerra, depois da independência, eles então ficaram independentes e foi necessário então que eles então escrevessem ou redigissem uma declaração de independência, um documento formalizando que agora eles eram uma nação independente da Inglaterra. Com o objetivo de manter o novo país forte e unido como nação, eles então fizeram essa declaração de independência. Os princípios ali representaram serviram de base para as leis do novo país. Agora eles eram um novo país e então eles fizeram alguns princípios que eles eram agora que eles iam formar a lei desse novo país. As primeiras versões, a primeira versão da bandeira dos Estados Unidos tinha então 13 estrelas e representava as colônias que se tornaram independentes da Inglaterra após o movimento de luta pela liberdade. De forma semelhante, então, na França, em 1789, teve início, então, uma guerra interna. E sabe o que aconteceu? Ela acabou com o poder absoluto dos reis e também implantou o sistema de governo republicano, abolindo, então, a monarquia. Antes, então, a França era governada por reis, era o sistema monárquico, era a monarquia. Então, agora, depois dessa guerra interna, eles então aboliram, quer dizer, acabaram com a monarquia, com o sistema dos reis, e agora eles também implementaram o sistema de governo que era de república. Em uma das suas obras, o pintor, então, esse pintor Eugène Delacroix, ele representou o novo ideal nacionalista francês, e vocês podem ver aí nessa arte uma mulher que ergue a bandeira do quadro, simbolizando então a República. Nós vamos ver no nosso texto complementar sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos e também da França. Nós vamos ver primeiramente dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776. E diz assim parte dessa declaração: consideramos evidentes as seguintes verdades: que todos os homens foram criados iguais, que receberam do seu Criador certos direitos inalienáveis, que entre eles estão os direitos à vida, à liberdade e à busca pela felicidade,
que, a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governos que, presta atenção aí, grife, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-las ou aboli-las e instituir um novo governo, baseando-se em mais princípios e organizando seus poderes de forma mais conveniente para garantir a segurança e a felicidade. Então, quer dizer que se a pessoa, se os cidadãos não estão seguros ou felizes com aquilo, ou se o governo está destruindo ou pondo tudo a perder, os povos, as pessoas podem reivindicar e abolir essas leis. Da mesma forma, a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão da França, de 1789, também vem nos trazendo algumas partes da sua declaração. E ela diz assim: os representantes do povo francês constituído de Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são a única causa das desgraças públicas e da corrupção dos governos, resolveram expor em declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, constantemente presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre em cessar os direitos e os seus deveres. E ela diz então na Constituição, ali no artigo 1, os homens nascem e vivem livres de iguais em direitos. E no artigo 4º fala assim, a liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique os outros. Preste atenção, então. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem limites, senão os que garantem aos outros membros da sociedade usufruir desses mesmos direitos. Tais limites só podem ser determinados, então, pela lei. Então, nós não temos o direito de fazer qualquer coisa que nos convenha. Nós temos os nossos direitos, mas também nós não podemos sair fazendo qualquer coisa, porque nós não podemos prejudicar os outros em nome dos nossos direitos. Nós também temos os nossos deveres e as nossas obrigações. Na página 72, então, nós vemos então um questionário para que você possa responder após a leitura desses textos. Vamos ver então? Após a leitura atenta das declarações de direito francesa e estadunidense, responda. Então, nós vimos na página 71 a declaração tanto dos Estados Unidos quanto da França. E nós vamos ver, então, algumas perguntas sobre isso. Letra A. Ambas falam em direitos humanos. Quais direitos foram citados explicitamente? Quer dizer, foram abertamente citados entre um e outro. Quais foram os direitos? Lembra que a prof pediu para você grifar, então você pode voltar ao slide e você pode olhar também no seu livro na página 71 e ver aonde você grifou, tanto na Declaração dos Estados Unidos quanto da França, você vai ver que tem direitos iguais, então é para você escrever quais direitos foram citados explicitamente, abertamente, tá bem? Então escreva aí. A letra B diz assim, por que esses direitos são tão importantes? Por que esses direitos são tão importantes? O que tem a ver com com as relações sociais? Então, o que tem a ver com as relações sociais? Será que você pode fazer? Elas são muito importantes, sabe por quê? Porque sem eles a vida se torna muito mais difícil. As pessoas ficam presas a situações injustas, têm crueldade, que não favorece a felicidade, a prosperidade em geral. Você sabia que igualdade implica em respeito para com todos, independentemente de idade, de sexo, profissão, entre outros? A liberdade é um direito básico para a vida em sociedade. Então, nós temos que ter os nossos direitos, mas também nós temos que cumprir com as nossas obrigações. Então, vai lá e escreva por que esses direitos são tão importantes.
A letra C diz assim: que críticas essas declarações fazem aos governos que desrespeitam os direitos dos homens? Então, você pode transcrever ou seja, pegue lá do texto e escreva os trechos, então, que fala dessa parte. Na parte que fala dos Estados Unidos, diz assim: sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva para tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-las ou aboli-las e instituir um novo governo. Lembra que a prof leu para vocês? E pediu para deixar marcado também? Da mesma forma, fala da Declaração Francesa também. Ela fala assim, ó: a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção do governo. Então, essas partes diz exatamente quais são as críticas que nós podemos fazer aos governos que desrespeitam com essas leis. A número 6 vem falando assim: as declarações mencionadas enfatizam o direito à liberdade, certo? Certo. Em sua opinião, o que é liberdade? Segundo o artigo 4º da Declaração da França, em que consiste a liberdade? Então, você volte na página 71 e vai na Declaração da França e veja o que é a liberdade. E você vai ver, então, na sua opinião, o que é a liberdade. Se você não for ao texto, você pode dar a sua opinião. Mas é uma opinião séria e uma opinião sincera. A 7 diz: liste a seguir as regras de convivência que você considera mais importante para que haja harmonia entre as pessoas. Então, faça uma listinha de regras de convivência que você acha que é muito importante, tá bom? Então, você pode fazer uma tabelinha de direitos e deveres aí na sua casa, ou se você estivesse na escola, você poderia fazer os direitos e os deveres dos alunos, dos professores na escola, durante a sala de aula, como falar só na hora de levantar a mão, o aluno tem direito a ir ao banheiro, o aluno tem direito a sair à hora do recreio, mas que os alunos também têm os deveres de obedecer, respeitar o seu momento. Então, faça uma listinha aí das regras importantes que você acha e considera importante para que haja harmonia entre as pessoas. Sabe para que existem as leis? As leis existem para garantir que as pessoas possam conviver com respeito e dignidade, observando os limites que garantam o exercício dos direitos de todos. Chegamos ao final da aula, espero que você tenha entendido bem o conteúdo. Se precisar, retorne os demais, as páginas anteriores, retorne também os slides, poste a sua atividade da página 72, porque vale nota. Capriche, beijinho da prof, tchau!